Bom, gente, tive um probleminha no áudio, vocês me desculpem no dia da aula, e então eu vou regravar a minha parte aqui de Segunda Guerra, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vou fazer um panorama da guerra. O que aconteceu? Quando começou a guerra, as duas forças, os dois lados da guerra, tinham um equilíbrio muito grande em número de habitantes e divisões mobilizadas. O que significa? Em números, os exércitos eram praticamente iguais, eram equivalentes, e os números de habitantes das localidades também eram equivalentes. Então, tendo os habitantes equivalentes, o número de habitantes equivalentes, nós temos um linkzinho assim com quanto mais habitantes, mais trabalhadores, mais pessoas na fábrica, mais fábricas, mais recursos os países conseguiriam mandar para a guerra. Quais as diferenças dos dois lados? Vinham da parte bélica. Mas quais eram as diferenças principais? A Entente, a parte da Inglaterra e Espanha, né, a parte da Inglaterra e França, do lado deles, não tinha canhões de longa distância, o que prejudicava aí muito as batalhas em terra. Porém, a Inglaterra tinha um imenso poderio naval, o que fez ela ter a hegemonia dos mares. Então, os mares eram da Entente. A Entente dominava os mares, e vocês vão ver daqui a pouquinho pra frente o porquê isso foi tão importante. Bom, logo no começo da guerra, no final do primeiro ano da guerra, 1914 para 1915, a Itália trocou de lado e foi para o lado da Entente. Ela abandonou a Alemanha e esses outros aliados, a aliança, pelo Tratado de Londres, que redigia que ao final da guerra a Itália poderia anexar alguns territórios de seu interesse. Mas nós vamos ver pra frente que ela acabou não ganhando nada. Vamos lá, a primeira fase da guerra. Por que primeira fase? A guerra foi dividida em duas partes. A primeira fase foi a guerra de movimento e a segunda de trincheiras. Vamos começar aqui na ordem, né? Pela guerra de movimento, que aconteceu de agosto até novembro de 1914. A primeira fase se caracterizou por várias batalhas travadas no território francês, que tinha o objetivo de conter o avanço alemão, os quais tinham o foco de dominar a capital da França, Paris. E o nome desse plano era Plano Schlieffen. Os alemães avançaram contra a Bélgica para conseguir abrir caminho para a França e pensaram que seria um alvo fácil, que a Bélgica seria rapidamente derrotada, eles conseguiriam pegar a França de surpresa sem sem nenhum preparo para o ataque. Mas acabaram demorando um pouco mais de tempo em Liège, na Bélgica, e isso deu uma janela de tempo para os franceses se organizarem nas fronteiras e receberem auxílio dos ingleses. E ao final de tudo isso, a Alemanha conseguiu dominar a Bélgica e chegar no norte da França. E lá ocorreram várias batalhas e sempre tiveram o mesmo resultado. Eram poucos quilômetros ganhos e perdidos entre os dois lados e muitos mortos no processo, porque nessa parte eram mais bate-cabeça, ou seja, era exército contra exército o tempo todo, um se jogando para cima do outro, sem posições literalmente defensivas, eles parados para defender somente uma posição. Eles eram ataques diretos um com o outro ali no território. Na parte oriental, os russos tentaram invadir a Alemanha, mas sem sucesso. Os alemães conseguiam manter a parte oriental defendida contra os russos. A Sérvia resistiu contra o Império Austro-Húngaro e a Entente controlava os mares devido ao que eu comentei, a esmagadora esquadra britânica. E o que aconteceu? Como a Inglaterra dominava os mares, ela foi para a África e tomou todas as colônias alemãs. Então, isso foi um belo baque, porque as colônias nada mais eram do que nada mais serviam para estocar
de suprimentos à capital nesse momento. Então, a Alemanha perdendo essas colônias, tomou um belo prejuízo. Segunda fase da guerra iniciou no ano de 1915 com as trincheiras, que se resumiam a poucos resultados que não seriam decisivos devido às imensas perdas, não seriam tão decisivos para a guerra em si, e teria muitas perdas humanas para os dois lados. Enquanto acontecia a guerra de trincheira, né, que ninguém conseguia dominar o outro, não passavam de muitos metros ganhos e muitos mortos, as indústrias bélicas europeias começaram a aperfeiçoar os instrumentos de combate e alimentos com novas tecnologias para que melhorassem os resultados, não só andassem alguns metros, para que os soldados não andassem só alguns metros e conseguissem dominar um território maior, uma maior quantidade de territórios, e não perdessem tantos soldados. As trincheiras eram corredores tanto subterrâneos, mas não vamos pensar como uma toca de marmota, tá? Os subterrâneos eram mais uns entrepostos, digamos assim, para guardar suprimentos. E nem todas as trincheiras a céu aberto possuíam essa reserva, certo? Então, a maioria eram as trincheiras abertas, aonde os soldados se revezavam para conseguir dormir. Vocês vão ver até uma foto. Os caras cavavam na parede, digamos assim, do buraco que eles estavam, do corredor que eles estavam, colocavam umas madeirinhas, alguma coisa para não cair a terra em cima deles, e se revezavam para manter a posição. Então alguns dormiam, enquanto outros mantinham o fogo ativo, mantinham o fogo aberto, né? Continuavam atirando para conseguir manter sua posição. Como que funcionava a guerra de trincheira? Como funcionava a parte das trincheiras? As trincheiras não eram quilométricas de uma para outra, a maior parte não, mas em alguns momentos era curtinha, tipo 5 metros de distância uma para outra, era muito curtinha. E como que você ganhava território? Vocês ficavam os dois lados atirando no outro, jogando granadas, essas coisas, até conseguir abalar o outro lado. Quando eles conseguiam, os caras simplesmente colocavam a baioneta no fuzil, não. No rifle é mais fácil. Né, o mais certo, na verdade. Colocavam a baioneta no rifle e saíam correndo pelo que era conhecido como Terra de Ninguém, que eram os espaços entre as duas trincheiras. E esse espaço era preenchido com sacos de areia, arame farpado, madeira, essas coisas, tudo que pudesse atrapalhar o inimigo avançar, quanto defender os próprios soldados do outro lado. Então o pessoal saía correndo no meio do nada, cheio de armadilhas, assim, cheio de obstáculos, para conseguir pular para outra trincheira, dominar outra trincheira. Era assim que funcionava, certo? Em meio a essa guerra de trincheiras foram usadas as primeiras armas químicas, os quais os alemães começaram a usar o gás clorídrico. E um pouco depois foi utilizado pelos franceses e britânicos, mas os alemães que começaram com gás clorídrico. Se eu não me engano, foram 2 anos, em 1917, que começou a ser usado o gás mostarda no lugar do gás clorídrico, certo? E o ponto decisivo da guerra foi em 1917, quando submarinos alemães atacaram barcos mercantes neutros, principalmente norte-americanos, o que levou os Estados Unidos a declarar guerra contra a Alemanha. Na época, os Estados Unidos possuía grandes recursos agrícolas, minerais e industriais, o que auxiliou muitos aliados nessa época. Por quê? Os caras já estavam 3 anos em combate e os suprimentos vão acabando. Vai acabando soldado, vai acabando comida, vai acabando munição. E os Estados Unidos, como era um país neutro, estava no seu auge nesse momento. Ele estava lotado de recursos. Então, essa entrada dos Estados Unidos deu um boom pro lado da Entente, certo? O Brasil também participou da Primeira Guerra Mundial, entrando juntamente com os Estados Unidos, mas eles só auxiliaram com uma parte de aeronáutica da FAB e
com equipes médicas. Essa parte da FAB tinha um símbolo que era um avestruz, que tinha escrito sem tapua. Isso era um grito de guerra, né? É como se fosse o Alas Armas da Espanha, essas coisas. É um grito de guerra dessa divisão brasileira da aeronáutica, naquele momento. Nós temos... Eu não peguei um coisinho, mas só vocês colocarem lá, FAB Primeira Guerra Mundial, aparece o avião com o escudo de avestruz, lá do Sentapua. Aqui são as trincheiras abertas, certo? O pessoal ficava aqui, tem outra trincheira mais pra frente. Vocês veem que são poucos metros de distância uma pra outra. E os caras só ficavam aqui, ó. Tiro pra lá, tiro pra cá, granada pra lá, granada pra cá. Quando eles viam uma oportunidade, os caras simplesmente botavam a baioneta na ponta da arma e saíam correndo pela terra de ninguém, que é isso aqui, ó. Vocês veem que essas madeiras cravadas deviam estar com arame farpado, uns buracos, essas coisas. Era um lugar caótico, simplesmente, tá? Aqui, ó, em detalhe como eram as trincheiras. Como eu falei aqui, o sistema que eles faziam para dormir, né? Eles se revezavam para dormir, para não perder a posição, né? Porque se todos dormissem, eles iam acabar morrendo, que era tiro direto uma trincheira para outra. E aqui, como eu falei, a subterrânea, que servia mais como uma base, digamos assim, para guardar suprimentos. Você vê que aqui eles já usavam máscaras por conta dos gases, mostarda e o clorídrico. Eu não sei que época que foi essa foto, mas quando eles começaram a usar as armas químicas, eles desenvolveram essas máscaras para conseguir sobreviver, né, em aspas, porque essa máscara não era tão eficaz, aos gases. Bom, nesse mesmo ano, 1917, a Rússia passou por uma imensa crise gerada pela Primeira Guerra Mundial, que acarretou numa revolução contra o Império. A gente vai ver mais pra frente, que foi a Revolução Russa. A gente vai ver na próxima aula isso. No início, a Entente conseguiu mantê-la na guerra com diversas promessas, mas a Revolução de Outubro de 1917, de caráter comunista, obrigou os russos a saírem da guerra por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado selou a paz entre a Rússia, já tomada pelos revolucionários bolcheviques, e os impérios centrais, contra os quais já haviam entrado na guerra, sobretudo a Alemanha e Áustria-Hungria. Então, nesse momento, após a Revolução Russa de 1917, Rússia sai da guerra, selando a paz contra os impérios que estavam lutando contra. Essa saída da Rússia aliviou a frente oriental para os alemães, onde o general Hindenburg, que vocês vão ver na Segunda Guerra, que eu vou comentar, que montou uma linha de defesa que frustrou diversas tentativas de ataque dos aliados. Os aliados da parte da Entente, tá, gente? Por conta do alívio continental, a Alemanha conseguiu remanejar suas tropas e auxiliar a Áustria a romper as defesas italianas, o que acarretou na tomada de Venécia. Acabando o ano de 1917, a guerra vai entrando em seus momentos finais. Gente, até 1917, os dois lados da guerra, antes da entrada dos Estados Unidos, eles já estavam destruídos. Eles queriam a paz de algum jeito, e eu vou falar mais pra frente, que eles tentaram alguns tratados de paz, mas não funcionou. Então, entrando em 1918, os alemães, vendo que os Estados Unidos ia entrar massificamente, ia entrar de corpo e alma, digamos assim, ia entrar totalmente na guerra, os alemães decidiram concentrar suas forças na França, tentar fazer um ataque imenso na França para tentar dominar Paris. Eles invadiram Paris com todas as suas forças, contando até com aviões bombardeiros para tentar enfraquecer as defesas, mas foram derrotados na que ficou então conhecida Segunda Batalha de Marne, alguma coisa assim. A primeira foi a vitória franco-britânica sobre o primeiro ataque alemão nas linhas fronteiriças da França, no começo da guerra. Agora é a segunda, que foi conhecida como última ofensiva importante alemã na frente ocidental. Essa ofensiva falhou, e quando falhou,
a Entente começou a fazer um contra-ataque maciço contra os alemães. Dentro dessa segunda batalha, as forças francesas contaram com centenas de tanques, com destaque aos altamente eficazes na época Renault FT-17, que oprimiram os alemães pelo flanco. Ou seja, nesse momento, os franceses contra-atacaram os alemães, eles viram os alemães vindo, contra-atacaram, e agora eles tinham à sua disposição os tanques Renault FT-17, que flanquearam os alemães e acabaram com suas forças, fazendo com que os alemães tivessem pesadas baixas, perdendo a maior parte do seu exército ali por conta dos tanques. Essa derrota alemã marcou o início do avanço implacável dos aliados. Agora a Entente ia esmagar a aliança a partir desse momento. Depois dessa derrota, 100 dias depois mais ou menos, culminou um armistício para a saída da Alemanha da guerra, para a saída geral, né? Pouco tempo depois dessa derrota, a Entente começou a pressionar as linhas alemãs em diversos pontos, fazendo com que os exércitos recuassem. E as vitórias da Entente começaram na Macedônia. Começaram quando a Macedônia conseguiu obrigar a Bulgária a abandonar as armas, seguido dos ingleses, que venceram os turcos na Síria, e por fim, os italianos, que conseguiram recuperar o seu território e vencer os austríacos, assim deixando somente a Alemanha na guerra, como inimiga. Os generais alemães tinham conhecimento que não iam vencer a guerra, e os mesmos eram partidos de uma mudança de regime. Por quê? Eles queriam tirar o deles da reta, eles não queriam que a derrota da guerra recaísse sobre o exército. Então, eles decidiram mudar o governo e culpar o império pela derrota. Uma rebelião foi feita na Alemanha, depondo Guilherme II. Depondo não, né? Fez ele abdicar e fugir do país. Então, 9 de novembro de 1918, foi proclamada a República Alemã. E após alguns dias, foi assinado o armistício, onde os alemães aceitariam todas as condições que foram impostas aos derrotados da guerra. A paz foi instaurada fora do território alemão, sem que nenhuma tropa da Entente, nenhuma tropa inimiga, adentrasse ao seu território. E aqui uma foto do o Renault FT-17. É bem feinho, parece que ele é um brinquedo, mas fez grande diferença para a vitória da Entente. Tratados de paz. Como eu falei, em 1917, os dois lados estavam com esgotamento de recursos e sofrendo pelos males da guerra, né? Vocês perdiam muita gente e perdiam muito dinheiro. Então, eles começaram a encorajar tratados de paz. Primeiramente, o imperador da Áustria propôs à França um acordo de paz em separado, no qual se baseava no statu quo. Não sei falar isso, mas tudo bem. Tudo ficaria como antes da guerra. Mas a França sabia que a Itália se oporia a esse tratado, então, por razões territoriais, então a França não aceitou o tratado. O diplomata alemão von Laeken tentou se aproximar da França, mas ele foi completamente afastado, porque os franceses viam a grande possibilidade do final da guerra com a iminência da entrada dos americanos. Ou seja, os franceses queriam esmagar os alemães pelo revanchismo que a gente conhece, revanchismo francês. Os franceses queriam esmagar e subjugar a Alemanha, assim como eles foram em 1800 e alguma coisa. A gente vai falar isso um pouco pra frente. Outra tentativa foi Papa Bento XV, que, auxiliado pelos prelados católicos presentes em diversos países envolvidos no conflito, sendo que todos os países aceitaram os termos do Papa, menos a Alemanha, que não aceitava perder a Bélgica. Como eu falei, em 1918, os alemães sabiam que não ia vencer a guerra, mas não pararam de nutrir as suas fronteiras, mesmo tendo poucos recursos. Eles colocaram tudo que eles tinham
mesmo sabendo que iam perder a guerra. Então, os chefes alemães, os generais, percebendo essa infinidade de recursos dos seus adversários, decidiram aconselhar o líder a assinar um armistício, pois o exército iria ruir a longo prazo. Ou seja, eles convenceram o seu líder a assinar o armistício porque logo o exército não ia aguentar mais, não ia ter mais soldado, não tinha mais gente. E para agradar a Entente, em aspas, né, porque eles queriam tirar os oficiais queriam tirar o deles da reta, né, não queriam ser responsabilizados por perder a guerra. Para agradar a Entente, os líderes do exército decidiram uma mudança de governo, certo? Em meio a essa mudança de governo, foi enviada uma carta aos Estados Unidos dizendo que teriam uma paz e que ela seria baseada nos 14 pontos de Wilson. A gente vai ver aqui para frente os 14 pontos. O que eram os 14 pontos? O programa de Wilson proclamava a paz sem anexações e sem indenizações, o que agradou muito a Alemanha. Ela não queria perder a Bélgica, né? O seu território na Bélgica. E não queria pagar nada. Ela não queria ser lesada por perder a guerra. Wilson foi auxiliado por uma comissão de especialistas e pelo coronel House para submeter o programa no Congresso em 1918. Os primeiros 5 pontos eram abstratos, muito abstratos. A diplomacia era aberta, sem tratados secretos, liberdade dos mares, redução das barreiras aduaneiras, desarmamento e esforço para preservar os interesses da população colonizada. Dos 6 a 13 se referiam a remanejamento de territórios, em base ao princípio de autodeterminação dos povos, como a Rússia, após essa revolução que ela teve, teria direito a escolher o seu tipo de governo, não seria subjugada a escolher um comum às potências. E a Bélgica recuperaria a sua independência, entre outras concessões nessa linha. O Tratado de Versalhes. Tivemos a Conferência de Paz de Paris, que contou com 5 membros de cada nação ligada à Entente, tendo China e Sião em meio a esses aliados, pois proclamaram a guerra à Alemanha ao final do conflito. No último ano, eles proclamaram guerra à Alemanha. Essa conferência não contou com a participação de nenhum inimigo, o que deixou no ar, né, que não teria negociação para o tratado. Ou você aceita, ou a gente te invade e acaba com tudo. Resumo. E essa conferência era uma mera formalidade, porque todas as decisões já tinham sido efetivamente tomadas pelas potências, como Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão e Itália, já tinham previamente montado esse sistema, né, esse tratado já tinha sido previamente montado, com base nos seus interesses, né, então não teria votação, já estava pronto, era mera formalidade. No início da conferência, o Japão já se retirou, porque não tinha interesses na Europa, seguido pela Itália, porque sabia que não ia ter os seus interesses territoriais atendidos. E ficando somente Estados Unidos, França e Inglaterra. A conferência de 1919 prosseguiu, né, eles continuaram com essa conferência com suplentes das potências até 1921. O principal objetivo de Wilson era assegurar a aplicação de seus princípios e fundar uma sociedade nas nações, um tipo de juntar as potências e tomar as decisões para que fosse mantida a paz. E para alcançar esse objetivo dessa fundação, teve que modificar a parte da anexação territorial e esperava conseguir resolver os problemas gerados por essa manobra a longo prazo por meio de uma nova liga criada, mas não teve êxito em seus planos, pois as decisões dessa liga eram efetivamente tomadas em interesses das principais potências, principalmente no idealismo de Wilson com exigências nacionalistas, né, americano sobre americano, defensivas de clemencial na França, que se vocês pensarem, a França que teve o maior palco, digamos assim, as batalhas imensas eram no seu território, então eles ficaram em modo defensivo. E os objetivos turbos e às vezes oportunistas de Lloyd George, na Inglaterra. O cara só aparecia quando via alguma vantagem para o seu país. Bom,
O Tratado de Paz foi norteado por duas ideias: a da Inglaterra de amenizar um pouco as penalidades à Alemanha e a França por pesar ainda mais as consequências. E o objetivo, o ponto decisivo ficou para Wilson, que concordou com a França em pesar mais as penalidades. Pesar mais as penalidades é meio estranho, mas tudo bem. Deixar. Como que eu posso. Não. Pesar ainda mais as penalidades dadas à Alemanha. O tratado foi assinado no Palácio de Versalhes, na Sala dos Espelhos, o que demonstrava o revanchismo francês, porque foi nesse mesmo local que os alemães fizeram os franceses assinarem a sua rendição, digamos assim, no antigo conflito que eles tiveram. No tratado, a Alemanha perderia 1/7 do seu território, perderia uma partezinha do seu território e 1/10 de sua população. E, nesse meio, houveram várias anexações territoriais, devoluções de territórios, e assim foi remodelado o mapa europeu. Aqui nós podemos ver que a Áustria e a Hungria racharam em 3, né? Foi rachado em 3. Ficou Áustria, Hungria e Tchecoslováquia aqui. Mais aqui para baixo nós tivemos a aparição da Iugoslávia, a Bélgica ficou independente, entre outros. Vocês viram que mudou um pouquinho o mapa. Eu não consegui pegar tudo na mesma cor, desculpa, gente. Bom, consequências da guerra. Como citado anteriormente, a Alemanha sofreu duras punições dadas pelo tratado por ter sido assinada na Sala dos Espelhos. Foi considerada uma derrota maior ainda, porque, como eu falei, foi no mesmo local que os franceses foram subjugados e derrotados em 1871, o que demonstrou o grande revanchismo francês, o grande rancor francês em cima dos alemães por terem perdido e ainda terem que assinar em seu próprio território a derrota. Bom, a Alemanha perdeu todas as suas colônias ultramarinas, que no começo da guerra foram tomadas pela Inglaterra, e vários territórios europeus que foram de sua posse, não necessariamente anterior à guerra, mas também suas anexações que foram feitas. O tratado impôs uma multa imensa a ser paga aos vencedores da guerra, o que fez com que a Alemanha entrasse em uma grande crise econômica que nunca tinha sido vista na história. E a dura punição dada pelo tratado é vista por diversos historiadores, na maior parte, como uma grande porta de entrada para o nazismo e seu grande crescimento repentino. Porque o país estava na merda, chegou o pensamento nazista de que os alemães não podiam aceitar isso e tinham que se levantar contra essas pessoas que fizeram isso com o país, entendeu? O país era o melhor país, que tinha raça pura, caralho, quatro, tudo. E dali eles tinham que dar um boom. E com as ideias nazistas, querendo ou não, eles tiveram um boom na economia e conseguiram recuperar os seus status, certo? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Próxima não, daqui 2 aulas. E além dessas penas, a Alemanha não poderia mais constituir a aeronáutica nem marinha militar, e seu exército seria limitado a apenas, aproximadamente, 100 mil soldados de infantaria. E suas pesquisas em empresas bélicas foram terminantemente proibidas. Eles não poderiam fazer mais pesquisas militares, pesquisas de armas. E ao final da guerra, contou com uma reconfiguração do mapa, tendo segmentação do Império Alemão, perderam uma parte, e depois ele virou uma república. O Império Austro-Húngaro, que rachou em 3, Áustria, Hungria e Tchecoslováquia. O Império Otomano, além de várias novas nações, como a Polônia, a Finlândia e etc. Houve uma bagunça geral no mapa europeu. Bom, é isso, gente. Só para complementar uma partezinha que eu esqueci enquanto estava gravando, nós vamos ter aqui o alavancamento de Hitler. Por quê? Em 1917, 18, ele lutou pelos alemães e sofreu um ataque de gás mostarda, o qual deixou ele cego durante um tempo. Acho que, se eu não me engano, foram 2 meses que ele ficou internado, cego, completamente cego. E quando acabou a guerra, ele recebeu a medalha de aço, a suástica de aço, acho que era esse o nome da medalha, que era uma condecoração por ele ter
dele ter participado da guerra como honra. Mas ele não aceitou a derrota da Alemanha. Para ele tinha como ganhar a guerra ainda, e ele ficou revoltado com a rendição alemã. E isso vai ser, né, um ponto importante para a Segunda Guerra, um ponto importante que alavancou o nazismo, além das duras punições que foram impostas. Vai vir aqui a cabeça de Hitler com um revanchismo, digamos assim, o rancor guardado depois da Primeira Guerra. E nesse mesmo momento nós temos o Churchill como outro grande nome nessa época de Primeira Guerra. Churchill financiou tanques de batalha, desenvolvimento de tanques de batalha, com fundos originalmente destinados à pesquisa naval. Então ele retirou os fundos das pesquisas navais para o desenvolvimento de tanques. Churchill, nessa época também, 1916, 1915, ele ocupou um ministério sem pasta como chanceler do Ducado de Lancaster. Em julho de 1917, ele foi nomeado ministro do Armamento, e ao final da guerra, ele era ministro da Guerra e ministro da Aeronáutica, cumprindo assim uma função dupla que duraria 2 anos entre 1919 e 1921. Neste período, ele tratou de reduzir o orçamento militar, e seu foco principal era atuar na intervenção dos aliados na Guerra Civil Russa. Churchill dizia que a causa dos bolcheviques deveria ser estrangulada em seu berço.